Bom dia, meu nome é Luísa Rezende Barros, sou residente de Ginecologia e Obstetrícia do HC UFG e a aula que eu vou ministrar agora é continuação da aula da semana passada sobre métodos contraceptivos, dessa vez a parte de contracepção hormonal e de emergência. Os métodos contraceptivos têm a finalidade de impedir uma gravidez não desejada e não programada. E para definir o melhor método para paciente, a gente avalia a eficácia, segurança e critério de elegibilidade de cada um dos métodos. A eficácia a gente avalia a partir do índice de Pearl, que se dá pelo número de falhas em 12 meses para cada 100 mulheres que utilizam o método, e expressa a capacidade que o método tem de proteger contra essa gravidez não desejada, não programada. Já a segurança é o potencial que o método tem de causar riscos à saúde de quem utiliza. Ele é avaliado pelos efeitos indesejáveis e complicações que o método pode provocar. Já sobre os critérios de elegibilidade, esses são definidos por um conjunto de características apresentados pela paciente ao uso de um determinado método e indica se a paciente pode ou não utilizar. Esses critérios são definidos pela OMS. Quanto à escolha do método, além da avaliação médica, temos que levar em conta o desejo da paciente para utilizar o método. Sobre os critérios de elegibilidade da OMS, ela traz que a categoria 1 é aquela em que o método pode ser utilizado sem restrições. Categoria 2, o método pode apresentar riscos, mas os riscos ainda são menores que os benefícios. Então, o método pode ser utilizado com cautela. Na categoria 3, o uso do método traz riscos superiores aos benefícios. Então, aquele método não é o de escolha, tem uma contraindicação relativa, mas ele ainda pode ser usado caso não haja nenhuma outra opção ou se a paciente não aceitar alternativas. Nesse caso, a paciente deve ser orientada do risco. E na categoria 4, o método apresenta um risco à saúde inaceitável. É uma contraindicação absoluta a utilização do método. Nessa tabela, a gente tem os diferentes tipos de anticoncepcionais e a avaliação da eficácia e continuidade durante o primeiro ano de uso do método. Nela, a gente pode avaliar que o implante hormonal é o método mais eficaz, seguido da vasectomia, o sistema intrauterino de levonorgestrel e dos outros métodos hormonais. Em relação ao índice de Pearl, os métodos não hormonais ficariam atrás em relação à eficácia. A anticoncepção hormonal, então, é a utilização de um progestágeno isolado ou a associação de um progestágeno com estrógeno com a finalidade de impedir a concepção. Essa anticoncepção pode ser via oral, pode ser injetável, pode ser a partir de implante, pode ser via transdérmica, a partir de um anel vaginal ou ainda dispositivo intrauterino. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Sobre o mecanismo de ação dos progestágenos. O principal deles é a inibição da secreção de LH a partir de um feedback negativo. Então, a progesterona em alta concentração vai inibir o ciclo hipotálamo-hipofisário, inibindo essa secreção de LH e bloqueando o pico necessário para a ovulação, inibindo então a ovulação. E tem outras ações esperadas também, como a alteração do muco cervical, tornando ele mais espesso e hostil para a ascensão do espermatozoide, a atrofia das glândulas endometriais, interferindo na implantação do embrião, e a alteração da motilidade e secreção das trompas, impedindo o transporte do oócito desse embrião. Os progestagênios mais utilizados são aqueles derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona, os pregnanos, entre eles o acetato de medroxiprogesterona, clormadinona, ciproterona, os derivados da 19-nortestosterona, os estranos são a noretisterona e linestrenol, e os gonanos são os levonorgestrel, gestodeno, desogestrel e norgestimato, e os derivados da 17-alfa-espironolactona, o mais comum a drospirenona, e o dienogeste, que é considerado híbrido do tipo pregnano-estrano.
Cada um deles tem uma ação diferente no organismo e suas particularidades que são importantes para a escolha final do método a ser utilizado pela paciente. Os progestagenos considerados mais potentes são os derivados da 19-nortestosterona, sendo que os gonanos são os mais anovulatórios, e esses têm um efeito androgênico importante. Então, as pacientes que utilizam vão queixar de oleosidade, acne, queda de cabelo com mais frequência. E eles apresentam um melhor controle do ciclo também, do ciclo menstrual. Já os derivados da 17-hidroxiprogesterona têm um efeito mineralocorticoide importante, principalmente o acetato de medroxiprogesterona, e as pacientes que utilizam esse método costumam queixar de uma retenção hídrica mais importante, um desconforto mamário, sendo que esse efeito é dose dependente. E sobre a ciproterona e a clormadinona, eles são potentes antiandrogênicos, então são boas opções para aquelas pacientes que já queixam de uma oleosidade importante, acne, esses efeitos androgênicos dos outros métodos. Os derivados da espironolactona também têm efeito antiandrogênico e antimineralocorticoide. Então, além do efeito antiandrogênico, eles vão provocar uma retenção hídrica menos importante que a dos outros métodos. Já sobre os estrogênios, o mecanismo de ação esperado deles é a partir da inibição da secreção de FSH, impedindo o desenvolvimento folicular e uma emergência do folículo dominante. Ele também potencializa a ação progestagênica, inibindo a ovulação e mantém o padrão de um sangramento cíclico, por estabilizar o endométrio e evitar a descamação irregular, o spotting. Os estrogênios apresentam efeitos no organismo também não relacionados à reprodução, que vão interferir também na escolha do método. Entre eles, o aumento das proteínas hepáticas, albumina e SHBG, que são dose dependente, o aumento do substrato da renina, gerando vasoconstrição e retenção de sódio e água, alteração do perfil lipídico com diminuição do colesterol total e LDL e um aumento do HDL, aumento da resistência insulínica e alteração dos fatores de coagulação, sendo os principais o aumento dos fatores 7 e 12 e redução da antitrombina 3, que gera um efeito protrombótico importante aos estrogênios, também dose dependente. Os estrogênios mais utilizados são o etilenoestradiol, o estradiol e o valerato de estradiol, sendo o etilenoestradiol o mais utilizado, e o estradiol e o valerato de estradiol são considerados métodos estrogênicos mais naturais. Sobre os anticoncepcionais orais combinados, é o método mais utilizado no mundo. No Brasil, aproximadamente 27% das mulheres em idade fértil utilizam esse método. Eles são considerados combinados por possuírem estrogênio e progestagênio no mesmo comprimido e eles têm uma elevada eficácia, sendo que o índice de PIR no uso ideal é de 0,8 e no uso típico de 5 a cada 100 pacientes no ano. Eles têm a vantagem de ter um retorno à fertilidade rápido, então até 4, 5 ciclos após a suspensão do método, o retorno à fertilidade acontece. Eles são classificados em relação à variação das doses hormonais em monofásico, bifásico e trifásico, sendo que o monofásico é aquele que apresenta uma única dosagem hormonal ao longo do ciclo, bifásico quando varia em 2 dosagens diferentes ao longo do ciclo e trifásico quando há variação em 3 dosagens diferentes, tanto de progestágenos quanto de estrógenos. Em relação à dose estrogênica, eles são classificados em alta dose quando apresentam 50 microgramas ou mais de etilenoestradiol no comprimido, em baixa dose quando apresentam menos de 50 microgramas no comprimido e ultra baixa dose quando tem de 15 a 20 microgramas de etilenoestradiol. Eles são classificados também em relação ao progestagênio utilizado e levando em consideração também a dose estrogênica. Então, os anticoncepcionais de primeira geração
são aqueles cujo progestagênio é o levonorgestrel e o etinoestradiol é de 50 microgramas. De segunda geração é o levonorgestrel com etinoestradiol em doses menores. O de terceira geração é aquele cujo progestagênio utilizado é o desogestrel, gestodeno ou norgestimato. E o de quarta geração é o que tem a presença do dienogeste, drospirenona, trimegestone ou nomegestrol. Os efeitos colaterais apresentados pelos anticoncepcionais mais comuns são náusea, cefaleia, sangramento irregular, acne, mastalgia e ganho de peso. E a Febrasgo traz o manejo clínico sugerido para cada um desses eventos adversos. Sendo que em relação às náuseas, a gente pode sugerir o uso noturno do anticoncepcional ou durante as refeições. E se mesmo assim não houver melhora, é importante afastar uma doença do trato gastrointestinal para continuar o uso. Sobre a cefaleia, eu tenho que identificar se é uma cefaleia enxaquecosa ou não. Se for uma enxaqueca com aura, o anticoncepcional deve ser suspenso. Numa cefaleia leve, a paciente pode se beneficiar do uso de anti-inflamatório. E aquelas cefaleias que aparecem no período menstrual podem melhorar se a gente utilizar o esquema contínuo, com as pílulas sem pausa ou com a pequena dose estrogênica no intervalo, ou ainda com intervalos mais curtos, de 4 dias. Sobre o sangramento irregular, a Febrasgo traz que os spottings são comuns nos primeiros 3 ciclos e tendem a melhorar depois. Se não melhorar, a gente pode aventar a possibilidade de trocar o anticoncepcional para um com uma maior dosagem estrogênica ou adicionar estrogênio por 2 semanas, mantendo o contraceptivo. Nesse caso, o anti-inflamatório não hormonal também pode auxiliar nesse controle. Sobre as acnes, a paciente que já queixa de acne, a gente tem que preferir os anticoncepcionais com progestagênios mais antiandrogênicos, como a ciproterona, drospirenona ou clormadinona. Sobre a mastalgia, a gente tenta usar uma dose estrogênica menor e associada a um progestagênio menos seletivo ou a drospirenona. E sobre o ganho de peso, apesar de ser uma queixa comum para as pacientes, não tem evidências de que os anticoncepcionais ocasionam isso. Então, a gente tem que tentar identificar o principal motivo desse ganho de peso para tratar adequadamente a paciente. Os maiores riscos apresentados pelos anticoncepcionais orais são o tromboembolismo venoso, o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Sobre o tromboembolismo venoso, ele tem uma relação com a dose do etinoestradiol e o componente progestágeno, sendo que uma dose maior do etinoestradiol parece estar associada a um risco maior de efeitos protrombóticos, e a classe de progestágeno, quando ela é mais seletiva, como gestodeno, desogestrel e drospirenona, parece não interferir negativamente na ação do estrogênio. Então, ele não evitaria essa ação protrombótica. Em relação ao infarto agudo do miocárdio, o risco é maior nos anticoncepcionais de primeira e segunda geração e tem uma relação importante com a presença de outros fatores de risco, bem como a ocorrência de AVC. Tem uma relação importante com outros fatores de risco. Sobre as contraindicações dos anticoncepcionais, a OMS traz como categoria 4 as trombofilias conhecidas e o período de amamentação até 6 meses após o parto. Traz como categoria 3 o uso de medicações que interferem no metabolismo hepático via citocromo P450, como rifampicina e alguns anticonvulsivantes. Em relação ao tabagismo, quando a paciente é mais jovem, até 35 anos, a OMS traz como categoria 2 e acima de 35 anos vai depender da carga tabágica. Até 15 cigarros por dia, categoria 3, acima de 15 cigarros por dia, categoria 4. Sendo que se estiver associada a outros fatores de risco, pode estar ali entre 3 e 4. Sobre a hipertensão, a OMS traz que as hipertensões mais leves são categoria 3 e aquelas mais complicadas, com a PAS acima de 140 ou PAD acima de 90, como categoria 4. Sobre doenças vasculares, a OMS traz como categoria 4 uma história pessoal de tromboembolismo venoso ou pulmonar,
É uma cirurgia maior com imobilização prolongada, um histórico pessoal de AVC, infarto do miocárdio, doença valvular complicada e enxaqueca com aura em qualquer idade. Uma enxaqueca sem aura após os 35 anos, pode ser 3 ou 4. Antes dos 35 anos, a OMS traz como categoria 3. Câncer de mama atual é categoria 4. A diabetes com nefropatia, retinopatia, neuropatia ou mais de 20 anos de duração, categoria 3 ou 4. Doenças benignas das vias hepáticas são categoria 3. Mas um tumor hepático benigno ou maligno é categoria 4 e hepatite viral ativa categoria 4, bem como a cirrose, também traz como categoria 4. Temos que lembrar também dos benefícios dos anticoncepcionais. Muitas vezes a paciente já chega no consultório com todos os questionamentos sobre os efeitos ruins dos anticoncepcionais, sobre os riscos, sobre os efeitos trombóticos, e a gente esquece dos benefícios que o uso pode trazer para a paciente. Então, além de prevenir uma gestação indesejada, ele reduz o índice de gestação ectópica. Então, é redução importante na incidência de câncer de endométrio e câncer de ovário. Tem um importante controle da dismenorreia e de outras doenças ginecológicas, da sintomatologia de outras doenças ginecológicas, e tem uma regularização do ciclo menstrual. Eu trouxe alguns exemplos aqui de anticoncepcionais, variando a dose do etinoestradiol e dos progestágenos. O etinoestradiol associado à ciproterona, a gente tem o Diane, Ferane e o Selene. O associado à clormadinona, Belara e Aisha. O associado ao desogestrel, Primera 20 e 30, Milian, Femina e o Gracial, sendo que o Gracial ele é bifásico, varia a dose de desogestrel dele ao longo do ciclo. Os associados à drospirenona, os mais comuns, Yasmin, Yume, Diva, Elane, Moliere 20 e 30. Os associados ao gestodeno, Femiame, Adolesce, Tamisa 20 e 30, Alestra 20 e 30, Tantin. E associado ao levonorgestrel, Microvilar, ciclo 21, Ciclofene e Level. Sobre as orientações de uso dos anticoncepcionais orais. O início deve ser no primeiro dia do ciclo. Quando é após um aborto, a gente pode iniciar 7 dias após o evento e após o parto, 4 semanas após o parto, desde que a paciente não esteja amamentando. Se eu começar em qualquer período diferente desses, a gente tem que associar o método de barreira por 7 dias. Em relação à troca, a gente suspende o método anterior e inicia no primeiro dia da menstruação, também associado a um método de barreira. A gente deve orientar a paciente a usar o anticoncepcional diariamente, sempre no mesmo horário, os comprimidos. A pausa vai variar conforme a cartela, porque é dependente da dose. Então, ela vai pausar por 4 a 7 dias, retornando no 5º ou 8º dia, dependendo da cartela, independente de ter descido ou não o sangramento vaginal. Quando a paciente esquecer, a gente vai orientar ela a tomar o comprimido quando lembrar, assim que lembrar, e seguir a cartela normalmente. Se tiver mais que 24 horas, vai tomar os 2 comprimidos juntos, então o que esqueceu e o do dia correspondente, seguir a cartela. Mas se esquecer 2 ou mais comprimidos, aí eu já tenho que associar o método de barreira por 7 dias, porque o método já não é tão eficaz quanto com o método ideal, com o uso ideal do método. Sobre as pílulas de progestagênio, as chamadas mini pílulas, são assim chamadas por terem doses baixas de um progestagênio e somente progestagênio. Os mais comuns, o Micronor com noretisterona de 350 gramas, ou minipílula Norestin, o Nortrel com levonorgestrel 30 gramas, Exluton com linestrenol de 500 gramas, o Cerazette e o Nactali com desogestrel 75 gramas. Eles são bem indicados quando há uma contraindicação absoluta ou relativa para o uso de estrogênios, quando a paciente apresenta efeitos adversos com o uso do estrogênio,
ou durante a amamentação, já que eles parecem não interferir na produção do leite. O índice de PIR é de 3 a 5%, então é considerado um método eficaz. O mecanismo de ação das minipílulas se dá principalmente por alterar as propriedades reológicas do muco cervical, sendo que o espessamento do muco já começa a ocorrer 48 horas após a ingestão da primeira pílula. Elas não são consideradas anovulatórias devido à baixa dose de progestagênio. A administração delas deve ser diária e ininterrupta, sempre no mesmo horário, a paciente deve tomar. Elas apresentam um retorno imediato da fertilidade, quando a gente suspende o uso do método, apresenta menores efeitos colaterais e não apresenta relação com AVC, infarto e tromboembolismo. Para o início das pílulas, a gente orienta a iniciar nos primeiros 5 dias do ciclo, idealmente no primeiro dia. Se a paciente começar a qualquer momento do ciclo, a gente deve associar o método de barreira por 2 dias. Posso começar 6 semanas após o parto, se a paciente estiver amamentando, ou 4 semanas, se a paciente não amamenta, ou até 7 dias após o aborto. No caso da paciente esquecer ou atrasar o uso, ela deve tomar assim que lembrar, continuar como o habitual e associar o método de barreira por 2 dias. As contraindicações das minipílulas. A OMS traz como categoria 6, antes de 6 semanas após o parto, se a paciente estiver amamentando, ou antes de 4 semanas, se a paciente não estiver amamentando, um episódio atual de um tromboembolismo venoso, doença cardíaca isquêmica, AVC ou enxaqueca com aura, se essa dor surgiu durante o uso do medicamento, um CA de mama prévio e tumor hepático ou doença hepática grave. Como categoria 4, a OMS traz o câncer de mama atual. O anel vaginal é um método contraceptivo hormonal combinado. A composição dele é etinil estradiol na dosagem de 2,7 mg e etonogestrel 11,2 mg, sendo que tem uma liberação diária de 15 microgramas do etinil estradiol e 120 microgramas de etonogestrel por 3 semanas. O mecanismo de ação dele se dá pela inibição da ovulação e alteração do muco cervical e é considerado muito seguro, com um índice de PIR de 0,64. Para o uso do anel, vou orientar a paciente a colocar no primeiro ao quinto dia do ciclo, usando o método de barreira nos primeiros 7 dias. Vai permanecer com o anel por 21 dias, fazer uma pausa de 7 dias sem o anel e no 8º dia vai colocar o próximo anel no mesmo horário em que o primeiro foi inserido. Ele traz como vantagem a facilidade de uso e colocação, como eu trouxe na imagem ao lado. O anel ele é um anel flexível, eu posso colocar ele entre o indicador e o polegar, inserir na vagina quando a paciente estiver relaxada e colocar em qualquer lugar da vagina. Ele vai fazer o efeito da mesma forma, então a paciente deixa no local que ela se sentir mais confortável. Não costuma ser percebido pela paciente depois que ela coloca no local adequado, nem pelo parceiro. Então tem uma facilidade importante de uso. Não tem interferência de absorção gastrointestinal, então apresenta menos efeitos colaterais do trato gastrointestinal e apresenta um nível hormonal constante, acarretando um bom controle do sangramento. Os efeitos colaterais mais comumente relatados são a cefaleia, um aumento da secreção vaginal e as vulvovaginites, e as contraindicações são as mesmas dos anticoncepcionais orais, acrescidos de estenose vaginal, atrofia severa da vagina ou distopias que impeçam a colocação desse anel. O adesivo transdérmico também é um método combinado, com etinil estradiol de 750 microgramas e norelgestromina de 6 miligramas, sendo que a liberação diária é 150 microgramas de norelgestromina, que é convertido em levonorgestrel através do metabolismo hepático, e 20 microgramas de etinil estradiol. O mecanismo de ação também envolve a inibição da ovulação, a atrofia endometrial, um muco espesso, redução da motilidade tubária e é considerado um método seguro, com índice de PIR de 0,7. As contraindicações são as mesmas dos anticoncepcionais orais combinados.
Lembrando que apresenta uma redução da eficácia em mulheres obesas, acima de 90 quilos. Os efeitos colaterais mais comumente relatados são a mastalgia, cefaleia, náusea, reação no local de aplicação, dismenorreia e spotting, sendo que esse spotting tende a cessar a partir do 6º mês de uso. Para orientação do uso, eu devo começar no primeiro dia do ciclo, coloco o primeiro adesivo. Se eu colocar a qualquer momento do ciclo, desde que seja descartada a gestação, uso o método de barreira por 7 dias e vou colocar um adesivo a cada 7 dias, por 3 semanas consecutivas e fazer uma pausa de 7 dias sem usar. Na imagem eu trouxe os locais onde o adesivo pode ser colocado, então na face externa do braço, no glúteo, nas costas, evitar a área da mama. Quando eu tenho um atraso de até 2 dias para colocar um novo adesivo, a bula traz que isso não altera a eficácia do método. Se ele descolar por menos de 24 horas, a orientação é de recolocar o adesivo, ou se perder a cola, eu coloco um novo. Mas se for por mais de 24 horas, eu vou recomeçar o ciclo e associar o método de barreira por 7 dias. Agora, sobre os injetáveis mensais combinados. Eles são compostos por estrogênio natural, estradiol e algum progestagênio. Os mais comuns são ciclofêmina, composto por acetato de medroxiprogesterona na dose de 25 mg e cipionato de estradiol na dose de 5 mg. A forma de uso é começar no primeiro dia do ciclo e repetir a cada 30 dias, com a variação de até 3 dias para mais ou para menos, sendo que isso não vai afetar a eficácia do método. Mesigina e noregina, compostos de enantato de noretisterona na dose de 50 mg e valerato de estradiol na dose de 5 mg. A forma de uso é igual à do método anterior, começa no primeiro dia do ciclo, repito a cada 30 dias. E o perlutan, composto de algestona de acetofenida na dose de 150 mg e enantato de estradiol 10 mg. Eu começo no primeiro dia do ciclo, repito do 7º ao 10º dia do ciclo seguinte. Então, começo o primeiro dia do ciclo, aguardo o ciclo menstrual, a menstruação descer e vou repetir do 7º ao 10º dia do novo ciclo. Em qualquer um desses métodos, se o atraso for maior que 3 dias ou se a paciente iniciar o uso em qualquer momento do ciclo, eu devo associar um método de barreira por 7 dias. Os benefícios dos injetáveis mensais combinados. Eles utilizam de um estrogênio mais natural, então com menor intensidade de efeitos colaterais. A administração parenteral evita o mecanismo de primeira passagem hepática e o retorno da fertilidade se dá no primeiro ano, quando suspenso o método. Os efeitos colaterais mais comuns são alterações do ciclo menstrual, frequentemente associado à amenorreia e sangramentos intermenstruais, e cefaleia, vertigem e mastalgia. As contraindicações são as mesmas dos anticoncepcionais orais combinados e é considerado um método seguro, com índice de PIR para o uso ideal de 0,05 e uso típico de 3. Os injetáveis de progesterona. O que temos é o acetato de medroxiprogesterona na dose de 150 mg trimestral. O mecanismo de ação se dá pela alteração do endométrio, espessamento do muco cervical e bloqueio do pico de LH com inibição da ovulação. Em relação ao uso, o início da ação se dá nas primeiras 24 horas após a aplicação da medicação e é relatado que o retorno da ovulação se dá de 14 semanas a 18 meses após a interrupção do ciclo. Essa é considerada uma desvantagem do método, porque a paciente pode ficar muito tempo sem ovular depois que interrompe o uso, retardando uma gestação esperada. É considerado um método seguro, com índice de PIR do uso ideal de 0,3 e do uso típico de 3,
E os principais efeitos colaterais são a alteração do ganho do padrão menstrual, com spot ou amenorreia, sendo os mais comuns, acne, um ganho de peso que não tem evidência científica, mas que é relatado por muitas pacientes, e uma redução da densidade mineral óssea. Isso pelo efeito antiestrogênico prolongado, mas que é recuperado assim que o método é suspenso. Então, a densidade mineral óssea vai retornar ao normal assim que o método for suspenso. As contraindicações da acetato de medroxiprogesterona trimestral. Categoria 4, que a OMS traz, é somente o câncer de mama atual, e a categoria 3, em até 6 semanas pós-parto, quando a paciente tem múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular arterial, níveis elevados de pressão arterial ou uma hipertensão com doença vascular associada, trombose venosa profunda e embolia pulmonar atual ou história, doença cardíaca isquêmica atual ou pregressa, um acidente vascular cerebral, sangramento vaginal ainda de causa inexplicável, câncer de mama prévio, diabetes com acometimento nefrológico, retinopatia, neuropatia, ou com outra doença vascular associada, ou quando a diabetes tem uma duração maior que 20 anos, uma hepatite viral ativa, cirrose descompensada e tumores benignos e malignos do fígado. O implante subdérmico é um método hormonal composto somente de progestagênio, no caso o etanogestrel na dose de 68 mg. O mecanismo de ação se dá principalmente por disfunção ovulatória, sendo uma ovulação com defeito na fase lutea ou até uma anovulação com ou sem luteinização do folículo rompido, bem como alteração do endométrio, alteração do muco cervical. Em relação ao uso, ele deve ser inserido nos 5 primeiros dias do ciclo, ou 6 semanas após o parto, ou 7 dias após um aborto. É um método muito eficaz, como eu trouxe na tabela no começo da aula, é o método que tem o índice de PIR mais baixo, de 0,024, e dura 3 anos depois que é aplicado. Sobre as contraindicações, são as mesmas dos injetáveis de progestágenos isolados. Os efeitos colaterais mais comumente relatados são sangramento menstrual irregular, acne, cistos ovarianos e labilidade emocional. O método já vem com a forma de inserção e ele pode ser feito ambulatorialmente. Ele é realizado no plano subdérmico, ao longo do sulco do bíceps, na região interna do braço, 6 a 8 centímetros do cotovelo, como eu mostro ali na imagem. Agora, sobre o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, temos o Mirena e o Calina no mercado. Os dois duram 5 anos e a diferença deles é a dosagem hormonal. O tamanho também muda, mas muda muito pouco. A principal diferença é em relação à dosagem hormonal, sendo que o Mirena tem 52 mg de levonorgestrel, com a liberação de 25 microgramas dia por 5 anos, e o Calina tem 19,5 mg de levonorgestrel, com liberação de 7,5 microgramas dia por 5 anos. O índice de PIR dos dois é de 0,1, então os dois são muito eficazes como contraceptivos, e o mecanismo é o mesmo de outros anticonceptivos compostos de progestágenos. Então, vai haver um espessamento do muco cervical, que vai se tornar hostil para penetração do espermatozoide, vai ter redução da motilidade tubária, além de uma alta concentração do levonorgestrel no endométrio, que vai impedir a resposta ao estradiol circulante. E tem um forte efeito antiproliferativo no endométrio também. As contraindicações para o uso do sistema intrauterino de levonorgestrel. A OMS traz como categoria 4 a gestação, uma distorção da cavidade uterina que impeça a colocação do método, um CA de mama atual, um sangramento vaginal inexplicado, uma DIP não tratada, câncer cervical e sepse puerperal e pós-aborto.
Então, eu não posso colocar o Mirena, o Calina nessas situações. Como categoria 3, a OMS traz o tromboembolismo venoso agudo, atual ou pregresso, tumor hepático, maligno ou benigno, a fase AIDS do HIV e o uso de TARV, fatores de risco para DST, principalmente os associados a gonorreia ou clamídia, não a outras DSTs, mas quando tem um fator de risco para doenças com gonorreia ou clamídia, é considerado categoria 3, e acima de 48 horas até 4 semanas pós o parto. Agora, sobre a anticoncepção de emergência. Temos dois métodos, o IUSP e o de levonorgestrel. O método IUSP traz a dosagem de 100 microgramas de etilenoestradiol com 500 microgramas de levonorgestrel em 2 tomadas, com intervalo de 12 horas entre elas, e é um método que está mais relacionado com efeitos colaterais, os mais comuns, náusea e vômitos. O método do levonorgestrel se dá pela dose de 1,5 miligramas em dose única ou fracionado em 2 doses com intervalo de 12 horas entre eles. Os dois métodos devem ser ingeridos o mais precocemente possível, sendo o máximo de tempo aceitável de 5 dias, sendo que a eficácia e o índice de falha são relacionados com o tempo transcorrido entre a relação desprotegida e o uso do medicamento. Então, quanto antes tomar, melhor a eficácia. O mecanismo de ação da anticoncepção de emergência é diferente na primeira e na segunda fase do ciclo. Na primeira fase do ciclo, ele vai atuar principalmente alterando o crescimento folicular, impedindo ou retardando a ovulação. E na segunda fase do ciclo, quando a paciente já ovulou, ele atua alterando a motilidade tubária e do muco cervical, impedindo assim a gestação. A contraindicação é a gestação confirmada e os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e vômitos. O artigo que eu trouxe é esse de contracepção com progestina isolado comparado com o uso estendido do contraceptivo oral combinado em mulheres com enxaqueca sem aura, um estudo retrospectivo piloto. O estudo é uma análise retrospectiva de gráficos prospectivos de cefaleia de mulheres com enxaqueca que usaram as pílulas de progesterona isoladas e os contraceptivos orais combinados entre julho de 2009 e julho de 2013 na Universidade dos Autores, no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia em San Martino Hospital, University of Chenua. A intensidade e a frequência de ataques de enxaqueca e uso de medicamentos foram avaliadas em 3 e 6 meses e a qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada após 6 meses de tratamento. Nos resultados e na discussão,
Eles avaliaram 53 pacientes, sendo 22 no grupo de contraceptivos orais combinados e 31 pacientes no grupo de pílulas com progestágeno isolado. Os dois tratamentos foram eficazes nas mulheres com enxaqueca sem aura. O tratamento com pílula de progesterona isolada em 6 meses levou a uma redução estatística nos dias de enxaqueca, nos dias de dor de cabeça, na intensidade da dor, no número de dias com dor intensa e nos dias com medicação para a dor, sendo que a única diferença estatística entre os dois grupos foi a redução no número de dias com medicação para a dor no grupo que usou pílulas com progestágeno isolado comparado ao grupo com contraceptivo hormonal combinado, sendo o P de 0,044. E após 6 meses de tratamento, houve uma melhora na qualidade de vida apenas no grupo com pílulas de progestágeno isolado, mas não teve diferença estatística entre os dois grupos. Nas conclusões do artigo, viram que dados preliminares confirmam que a terapia com pílulas de progestágeno isolado melhora os padrões de enxaqueca e a qualidade de vida após 6 meses de tratamento em mulheres com enxaqueca sem aura e diminui o consumo de analgésicos em relação à terapia prolongada com contraceptivos orais combinados. E como essas pílulas de progestágeno isolado apresentam uma oportunidade mais saudável em termos de risco vascular do que a contracepção combinada, o papel em mulheres com enxaqueca merece ser mais investigado. É isso. Obrigada.